Sim, sim. Hoje em dia não. Valesca, você cursou a faculdade aonde? Então, eu passei para... Eu ainda muito cedo, né? Minha mãe não tinha o dinheiro para pagar a faculdade particular. Eu me lembro que eu fiz a prova na Castelo e... Castelo Branco? É, na Castelo Branco. Consegui Você uma uma bolsa, mas não era só você conseguir a bolsa. Eu consegui a bolsa pelas notas, a bolsa integral, mas assim, eu me lembro que durante mais de 15 dias a minha mãe ia lá, levando os documentos e tudo, e nunca conseguia finalizar aquela matrícula. Nunca conseguia. Sempre faltava alguma coisa. O cara estava em reunião, o cara não ia, o responsável. Sim. Então eles faziam tipo... Dificultando. Dificultando. Aí eu fui fazer o pré-vestibular para negros e carentes ali entre Pavuna e... Eu sei que atravessa a linha, acho que é São João, né? Acho que é Pavuna e São João, alguma coisa assim. Que era perto da igreja de Santo Antônio de Pádua. Aí eu saía muito cedo de casa para ir para lá, era sábado e domingo. E aí eu passei para aquela particular que tem lá na Zona Sul. Eu esqueci o nome. Gama Filho, não? Não, Gama Filho não. Extinta Gama Filho. Era uma que era como se fosse, PUC, acho que era PUC. Passei para PUC, só que era na Gávea. E era o dia todo, e aí era inviável para mim, né, estudar lá o dia todo e voltar não dava, e também não tinha dinheiro para manter ali para morar por ali, entendeu? Perto, então sim. Eu fui dar aula num colégio particular lá perto de casa, e aí depois eu depois eu voltei para o Rio da Prata, porque aí a Estácio foi para dentro do Rio da Prata, ou seja, eu fiz o meu jardim no Rio da Prata e saí, aí fui para o público, fiz o ginásio no Rio da Prata, fiz o segundo grau e fiz a faculdade no Rio da Prata. Fiz faculdade de quê? De letras. De letras? É. Então você se Passei para direito, passei para pedagogia e aí fui fazer letras. Passou para a faculdade de direito e foi fazer letras? Então já estava na veia, então estava escrita aí no... Em algum momento estava determinado que eu seria professora, mas até o ginásio eu queria ir para a Marinha. A gente tinha um grupinho que a gente estudava para ir para a Marinha, na escola, já no ginásio. Sim. Professora nunca... Você se formou professora, está há quanto tempo já lecionando? Há mais de 25. Mais de 25. Está prestes a se... Já era para ter me aposentado. Ter se aposentado. Professor é 25 anos, né? É, 25. Na antiga regra, agora na nova regra, na nova que aumentou não. aí, você tem que somar o tempo mais a idade. Tempo mais a idade. Legal, bacana. Você deu aula em qual locais desse Rio de Janeiro? Então, eu dei aula no Rio da Prata. O Rio da Prata para mim foi não só a minha escola, como foi... Eu gosto muito daquela escola ali. Foi onde você aprendeu e é onde você começou a exercer também a profissão. Também. E assim, quem mora em Bangu, né, um calor danado. E a gente tinha uma piscina olímpica à nossa disposição. O Colégio Rio da Prata, no centro de Bangu, perto do shopping. E aí a gente tinha tanta vontade de usar aquela piscina que a gente ia para casa a pé, voltava, almoçava, tomava banho, voltava para a escola, só para poder tomar banho de piscina a tarde toda, porque a gente tinha essa disponibilidade. Mas eu entendo, né? Porque andava pra caramba. O tempo que ficava na piscina talvez nem valesse o tanto que a gente andava. Mas eu entendo, porque Bangu, né? Vocês ainda voltavam para casa. Porque fosse outras crianças, ficariam ali mesmo, almoçavam, davam um jeitinho de comer por ali mesmo, e se bobeasse não saía nem de dentro da... A gente teria que ter dinheiro, porque como era colégio particular, a gente tinha que ter dinheiro, né? A gente até tinha conta na cantina, mas não era o objetivo. E aí ali eu comecei... era poupar, né? Poupar. E ali eu comecei a estagiar ali no Rio da Prata. Mas com menos de um mês eu já estava assumindo a turma já. Sim. E aí você rodou, você
Você teve a oportunidade de conhecer outros lugares fora do Rio de Janeiro, outros estados? Você já teve ali pretensões, intenções de querer morar, sair fora do Rio de Janeiro, lecionar em outro lugar? No seu início da profissão e agora, depois de estar já enraizada na profissão, você nunca teve essa vontade de procurar ir para outros lugares lecionar, não? Então, no início, eu lecionei enquanto eu estava estudando. E aí, depois de formado, eu ainda era menor de idade para poder trabalhar em qualquer escola. Então, eu trabalhei durante alguns anos numa escola perto de casa, assim, na rua de trás, mas é o que acontece, né? Quando você se forma muito cedo, essas escolas, assim, que você vai descobrir depois que não é registrada, elas te pegam por qualquer salário, porque sabem que você também não pode, elas não têm obrigatoriedade de assinar sua carteira. E aí eu trabalhava em umas escolas assim, e com 14 anos, quando eu estava perto assim de me formar mesmo, eu já estava indo pelo outro caminho. Qual? Eu estava indo já para o caminho de festa. E aí, nesse meio tempo aí, o meu pai faleceu. A minha mãe me colocou em aulas de artesanato para me poder ocupar o tempo, espairecer a talvez, mente. por aí. E aí eu era a mais nova do grupo de todas as minhas amigas, né? Então todas elas, quando estavam perto de fazer 15 anos, eu fiz o buquê que usava na época, né? O arranjo de cabeça e tudo. E aí depois que eu me formei, eu fui trabalhar, a gente abriu um buffet. Então eu esqueci a escola de aula, a sala de aula, eu e a minha mãe. Você e sua mãe.